Encarando o desafio é o tema dessa noite. Neemias capítulo 2. Introduzimos Neemias na semana passada, agora vamos continuar. Tem muita história, tem muita leitura hoje, nós vamos ler à medida que o sermão acontece. Eu peço que você esteja atento. Neemias capítulo 2, vamos ler apenas os primeiros versículos. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Até aí, por enquanto, vamos orar. Pai, peço que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos desperte a sermos uma geração de Neemias, uma geração de gente que enfrenta o medo, que enfrenta as dificuldades, que enfrenta os desafios. Que o Senhor nos ajude. Fala conosco nessa noite, te pedimos. Continua falando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quais são os maiores desafios da sua vida? Pense por um momento, não precisa me responder. Apenas pense. Quais são os desafios que você vislumbra diante de você? Os principais, pelo menos, ou pelo menos um deles, deixe aí na sua mente um desafio. Para alguns, o desafio é vencer mau hábitos, vencer um vício, vencer um pecado. É um desafio para muitos. Vencer uma crise financeira é um desafio para muitos. Progredir na sua carreira, encontrar uma certa independência financeira, é o desafio para outros. Existem pessoas hoje no mundo cujo desafio é vencer traumas, é deixar para trás situações que provocaram feridas. Para outros, o desafio é simplesmente perdoar alguém e seguir a vida, deixando o outro livre. Todos nós temos desafios. E tem gente que passa a vida tentando inutilmente encontrar o segredo, a fórmula para ser vencedor na vida. A fórmula para vencer os desafios e se tornar alguém bem-sucedido. A série em Neemias, o livro de Neemias que nós estamos estudando nesses dias, apresenta o modelo bíblico para, de fato, nos tornarmos pessoas vencedoras. Abandone todos os outros métodos que você encontra por aí na internet. A palavra de Deus apresenta o modelo de uma vida eficaz, produtiva, cheia de resiliência diante das dificuldades. É na palavra de Deus que está a resposta que precisamos para vencer desafios. Como nós podemos encarar os desafios da nossa vida? Como? É a pergunta que fica para você e para mim.
E hoje não será o dia em que teremos a resposta total, precisaremos chegar ao final do livro de Neemias, estudando todo ele para absorvermos muitas lições que esse livro nos traz. Mas hoje já temos tanta coisa aqui. Na semana passada nós já tivemos a introdução, o primeiro capítulo, você já se lembra de todo o quadro geral do que está acontecendo aqui, esse momento pós-exílio babilônico, que é quando acontecem esses fatos narrados aqui no livro de Neemias. E esse segundo capítulo, para mim, ele é maravilhoso, pois ele mostra um momento decisivo na história de Neemias, em que ele deixa a tristeza e parte para a ação. A tristeza dele deu lugar à ação. Ele encarou de frente, ele encarou o desafio. Ele encarou o desafio que estava diante dele. E o primeiro versículo nos mostra quando isso aconteceu. Agora a gente vai precisar de um pouquinho da linha do tempo. O mês de Nissan é o primeiro mês do calendário judaico. Como todo primeiro, ele é muito importante para o povo judeu. Ele marca o início da primavera deles e coincide com nossos meses de março e abril. Falar do mês de Nissan é algo importante. Eu poderia passar muito tempo falando, investigando outros textos nas Escrituras que falam do mês de Nissan, que é um mês importante, que é o mês exatamente onde acontece a Páscoa. E a Páscoa é o feriado, ou a festividade mais importante para o povo judeu. No mês de Nissan acontece o Peshá. E é nessa festa que eles lembram do quê? Do que eles lembram durante a Páscoa? A libertação da escravidão do Egito. Ao mencionar aqui o mês de Nissan, nós já somos levados a considerar o início de um novo tempo, o início de uma nova etapa na vida do povo de Israel. O início da reconstrução dos muros de Jerusalém está muito associado a esse recomeço que um novo ano também representa, até para nós hoje em dia. Mas, além disso, a menção do mês de Nissan nos traz uma informação importante. Nos mostra que passaram 4 meses desde quando Neemias ouviu sobre a situação de Jerusalém, até esse momento em que ele vai, de fato, agir para mudar a realidade de Jerusalém. Ele não tinha muito o que fazer nos 4 primeiros meses. A Bíblia não vai mencionar nada do que ele fez, mas nós entendemos o que ele fez. Ele orou. No primeiro capítulo, nós vimos que o irmão de Neemias trouxe as notícias de Jerusalém para ele no mês de Quisleu, o mês de novembro e dezembro do nosso calendário, entre desses 2 meses. O texto fala que ele chorou ao receber essas notícias. E agora estamos no segundo capítulo e encontramos ele com um semblante triste. Será que ele não estava triste ao longo desses 4 meses? Essa tristeza, ela tem características especiais, nós vamos ver isso. Mas certamente as lágrimas do primeiro capítulo se transformaram nas orações que ele fez ao longo de todo esse período de 4 meses. 4 meses de oração me falam que nem todas as respostas que nós buscamos acontecem assim num relance. Ele estava esperando em Deus por respostas. O texto diz que ele era copeiro de um rei, do rei da Pérsia, o Artaxerxes. E copeiro não tem nada a ver com alguém que lava copos. Nessa configuração cultural aqui, o copeiro do rei era aquele que estava próximo do rei e era de tal confiança do rei a ponto de do rei
ouvir conselhos dessa pessoa, deste homem. Ele era um conselheiro do rei. Ele era para quem o rei falava confidências. Ele estava tão próximo do rei, não só porque ele provava do prato da comida do rei, não só porque ele tomava da taça do rei, mas porque ele estava constantemente ao lado dele, gozando de uma proximidade que poucas pessoas poderiam ter. E você acha que Neemias estava nessa posição por coincidência? Certamente não. Não há coincidências na palavra de Deus. Você se lembra da rainha Esther? A rainha Esther também foi elevada à posição de rainha por um propósito, para ser instrumento de Deus para a proteção do seu povo, em outro episódio na história do povo de Deus. E Neemias também, sendo um servo de Deus, certamente chegou a essa posição de proximidade com o rei por um motivo, por uma razão. Só que assim como no caso de Esther, para Neemias também havia um problema. Esther não poderia aparecer diante do rei sem ser chamada, vocês se lembram? Ela não poderia a qualquer hora aparecer diante do rei, mesmo sendo a rainha. Da mesma forma, havia uma restrição para quem se aproximasse do rei, era uma restrição que pesava sobre Neemias. Ele não poderia parecer triste diante do rei. Por quê? Talvez porque a tristeza de um serviçal do rei poderia ser um sinal ameaçador de insatisfação. É como se aquele servo estivesse de alguma forma insatisfeito e por estar insatisfeito poderia tentar contra a vida do rei. Então a tristeza, a cara fechada, a expressão amarrada de um servo do rei, sendo algo ameaçador, era algo a ser condenado até mesmo à pena de morte. Alguém com a expressão triste diante do rei poderia ser levado à morte. Por isso o texto diz que Neemias se viu tomado por temor quando o rei percebeu a tristeza do seu rosto. Ele teve medo porque ele estava nitidamente triste. Mas nem o medo o impediu de agir. Está pegando algumas lições já para a sua vida? Eu tenho várias aqui, até agora. O medo é inevitável. Quantas vezes nós nos vemos amedrontados, tremendo por uma situação, uma decisão que temos a tomar. Mas o medo não deve nos travar, nós temos que fazer apesar do medo. Quantas vezes eu me coloquei aqui ou em outros lugares para trazer uma mensagem e vem um temor no meu coração? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou apresentar esse texto à altura? Mas eu não tenho opção de voltar atrás e falar assim, vou para casa, não vou pregar hoje. A gente fala, a gente anuncia a mensagem, a gente faz o que tem que fazer apesar do medo. E assim foi Neemias, agiu apesar do medo. E eu vejo nele um homem estratégico. Porque ele trata o rei com o devido respeito que ele deveria tratar. Que o rei viva para sempre, é o que ele diz. Que o rei viva para sempre. E então ele começa a explicar a razão da sua cara fechada. E ele usa como argumento para estar triste algo que era importante para aquela cultura persa. Algo importante para o rei, certamente. Que é o respeito aos ancestrais. A cultura persa tinha um cuidado extremo para com a memória dos seus mortos. E então Neemias, certamente sabendo desse fator cultural, ele diz, como eu não estaria triste se a cidade onde os meus pais estão sepultados está em ruínas. Ele toca num ponto importante, certamente, para o rei.
E o rei se mostra solidário. Ao invés de condená-lo, ele se mostra atento e solícito. No versículo 4, eu vou continuar a leitura. Acompanhem comigo. Versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Só uma pausa. Tem gente que pensa que ele orou ali, só naquele momento. Claro que não. Ele já havia começado a orar há 4 meses antes. Essa breve oração aqui, ela é mencionada por uma razão específica, para mostrar que este era um homem de Deus que estava constantemente conectado com Deus. Ele orava sem cessar, assim como o apóstolo Paulo nos encoraja na sua carta aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Como que a gente ora sem cessar? Aqui está um exemplo de Neemias. Ele estava diante do rei, ele não podia abrir a boca, ele não podia falar ou dobrar os seus joelhos, mas ao ser questionado pelo rei, o seu coração tem uma oração diante de Deus, e essa oração flui naturalmente diante de Deus. Ele ora. Ele não tem tempo para fazer uma oração bonita, como a gente imagina que tem que ser feita. Ele não tem as palavras certas, mas ele tem a sinceridade do coração dele para apresentar diante do Senhor. E ele pede. Ao orar, ele faz o seu pedido. Ele pede para ser enviado e para reconstruir. Ele faz o pedido determinante. Sem esse pedido não haveria o livro de Neemias. Não haveria a reconstrução como nós a conhecemos. É o pedido mais importante que ele vai fazer aqui. Se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar. Versículo 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Isso me mostra que esse era um homem de valor. A ausência dele faria diferença. Perder a presença de Neemias ali faria diferença. E o texto diz que a rainha estava ao lado dele. Eu não pus na tela ali a pergunta, né? Quanto vai durar a sua ausência? Quando você vai voltar? Essa pergunta foi feita com a rainha ao lado dele, o que pode indicar que aquela era uma ocasião solene em que as rainhas eram chamadas. Lembra que Esther não estava sempre ali. Então essa era uma ocasião especial em que a rainha estava sentada ao lado do rei. E Neemias talvez escolheu esse momento porque seria o momento em que o rei estaria mais favorável, estaria de bom humor. E ao ser perguntado sobre quanto tempo duraria, a resposta dele: marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Vamos continuar a leitura a partir do verso 7. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu deverei me alojar. Ele ainda quer construir a casa dele lá, olha só. Ele não pediu alguns dias só, não. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Que frase marcante.
E o rei me deu o que eu pedi. Vamos ler em voz alta? Por quê? Porque... Ok, agora que você acordou, vamos ler mais alto. Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Essa frase marca toda a trajetória de Neemias. A mão de Deus está sobre ele. Ele não é alguém desabrigado, ele não é alguém agindo por si mesmo, com sua própria força ou sabedoria humana. A estratégia, a sabedoria e a eficácia que encontramos em Neemias é porque a mão do Senhor está sobre ele. Ai de você e de mim se a mão do Senhor não estiver sobre nós. O que vemos aqui é que Neemias está pedindo muita coisa. Ele pediu tempo, e não foi pouco. Ele pediu autoridade através das cartas. Ele pediu recursos, ele precisava de material. Ele está pedindo um pacote completo, gente. Aquele rei tinha tudo para dizer, não, você está pedindo demais. Mas ele confia na provisão de Deus. E o rei vai dar tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor está sobre ele. Deus é provedor. Quantas vezes nós nos vemos assim com tanto medo do futuro, com tanto medo do amanhã, com tanto medo de não conseguir pagar as contas. Deus é o nosso provedor. Todos nós passamos por momentos de aperto, momentos em que a nossa fé é provada, mas nós devemos sempre nos lembrar que o nosso Deus é aquele que nos dá tudo. Ele nos dá tudo o que precisamos. Não porque merecemos, não porque a gente cumpriu todos os nossos afazeres e merecemos alguma coisa, mas porque Ele é bom. Ele é bom. O versículo 9 diz: Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Vejam só, o primeiro temor que Neemias sentiu foi diante do rei, e agora a gente está vendo que os inimigos dele só estão começando a aparecer. O maior desafio de Neemias não era pedir o que precisava pedir para o rei, ser liberado para ir. O maior desafio vem agora, quando homens se levantam contra o projeto de Deus, contra a obra que Deus queria realizar e deu tudo para que fosse realizado através de Neemias. Pessoas não se agradam muitas vezes em nos ver servindo a Deus. O versículo 9 tinha acabado de nos mostrar aqueles que estavam com Neemias. Veja lá no versículo 9 novamente. O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Sempre tem gente de Deus, sempre tem gente para nos dar suporte. Deus sempre coloca o exército dele para ir com a gente. Mas entre o versículo 9 e o 10 a gente vê que também vem a oposição. Está lado a lado. A gente tem gente para nos dar apoio, tem gente para nos pôr para baixo. Tem gente que nos encoraja e tem gente que nos trai, nos deixa desanimados. Ou inimigos espirituais que tentam contra a nossa fé, contra a nossa família. Ou doenças, situações, calamidades podem vir. Inimigos existem, irmãos. Inimigos existem. Mas não se esqueça que Deus já providenciou os cavaleiros e o exército que vai caminhar com você. O que nós veremos agora é que Neemias vai realizar a sua jornada. Não nos é dado muitos detalhes sobre essa jornada da cidadela de Suzã, onde ele estava, até Judá, até Jerusalém. Mas nós vemos ele chegando. E a partir do versículo 11, é lindo ver
como foi a chegada dele nesse lugar que ele não conhecia. Vamos lá, continuando essa longa leitura. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Versículo 14. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. A situação era precária. Versículo 15. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Depois daquele tempo todo de oração e de espera, depois de toda a jornada até Jerusalém, ele finalmente chega, e se fosse eu, já iria começar imediatamente a olhar tudo e ver o que tinha para fazer, e conhecer os lugares, e ver o que está ali, mas ele não fez isso. Ele esperou 3 dias. Ele não era um homem de agir sem pensar. Ele não era um homem que agia por impulso. Ele esperou 3 dias. Eu não imagino que ele estava simplesmente descansando do cansaço da viagem. Eu imagino que ele estava sendo estratégico. Imagine numa cidade devastada, empobrecida e feia, de repente chega ali um alto oficial do rei, do imperador, com cavaleiros e com aquelas vestimentas, aquelas armaduras, e chega aqueles soldados. Aquilo deve ter chamado muita atenção. Neemias espera a poeira baixar. Ele se retira por 3 dias. E ele espera um momento adequado em que a cidade estava calma, à noite, e sem que ninguém soubesse o que ele queria fazer, ele começa a analisar, inspecionar, verificar o que tem para ser feito. O versículo 16 diz claramente como ele agiu de forma que ninguém sabia o que estava acontecendo. Veja o versículo 16. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Ele não tinha chegado ainda na hora da mobilização. Ele entendia que até aquele momento ele tinha que guardar o coração dele em segredo diante de Deus. O que Deus o mandou fazer, ele não ia sair falando para todo mundo, a menos que tivesse chegado a hora certa. Versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. Versículo 18. E lhes declarei, agora, como a mão bondosa do meu Deus. Olha a mão bondosa de novo, aquela que eu te pedi para repetir. Como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim,
e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Eu não sei onde está a sua cabecinha enquanto eu leio, mas ao ler essas palavras de Neemias, o que me vem à mente são aqueles filmes de guerra em que um general, um comandante precisa se levantar diante de uma multidão de soldados desencorajados e tristes e sujos e feridos e cansados. E esse comandante precisa se colocar num lugar mais alto e dizer: olha isso! Olha a situação! Está tudo destruído. Estamos debaixo de vergonha. A cidade dos nossos pais está destruída. Os muros caídos. Vamos nos levantar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Você já deve ter visto algum filme assim. E quantas vezes nós precisamos ouvir alguém que nos abra os olhos para uma realidade que está na nossa frente, mas a gente não quer ver. Como quando alguém se levanta e diz: olha para fora da igreja e vê a realidade lá fora. Os muros estão caídos. As famílias estão sendo enganadas. Os adolescentes estão sendo mutilados. O engano está tomando conta. Vamos nos levantar e vamos trabalhar, vamos levantar os muros para proteger nossas famílias, nossos filhos. É hora de levantar os muros e fazer com que aquilo que está quebrado seja restaurado. Neemias é esse homem mobilizador. Ele não tem medo de dizer a verdade que as pessoas ali precisavam ouvir. Elas estavam convivendo com o lixo, a ponto de nem o cavalo dele, o animal dele, conseguir passar no meio dos lugares. Eles estavam convivendo nos escombros, vivendo no meio de escombros. E ele chega com a palavra de Deus e ele diz: olha, eu declarei como a mão de Deus me trouxe aqui. Ele está falando por Deus, ele está se mostrando como homem de Deus. Ele se coloca ali como alguém que tem resposta de Deus para o povo, que tem palavra de Deus para aquela comunidade. E com essa autoridade de ter a mão do Senhor guiando a vida dele, ele convoca as pessoas para o trabalho, porque ele sabe que sozinho ele não vai fazer nada. Neemias sozinho não levantaria uma paredinha. Ele sabia servir a comida do rei. Ele precisava de gente. Ele precisava dos homens fortes daquele lugar para construírem. Todo líder, ele só é bem-sucedido na sua liderança quando ele tem pessoas comprometidas, engajadas ao lado dele. Todo líder só consegue avançar quando ele tem um exército de pessoas ao seu lado, um exército desejoso por fazer, por servir. Versículo 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Novamente, os opositores aparecem. Sambalate, Tobias e agora com mais um,
Gesem. Eles começam o trabalho sujo de zombar de Neemias. Mas não pense que isso é só uma zombaria dessas assim, de protesto de rua, de alguém falando contra você. Não. Eles estavam ali como pessoas de autoridade nas comunidades ao redor. Eles estavam ali para levantar uma acusação. E a acusação contra Neemias era: você está fazendo isso para se levantar contra o imperador, contra o rei. E essa era a mesma acusação que já havia sido levantada nos tempos de Esdras, quando a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo foi interrompida por causa das muitas cartas que eram enviadas dizendo que, uma vez Jerusalém reconstruída, o povo iria se rebelar. E, de fato, houve a interrupção da obra no livro de Esdras. O que está acontecendo aqui é uma autorização do rei para a retomada de uma obra que foi impedida por causa de acusações como essa. Eles levantam de novo acusações para tentar dizer aos que acabaram de levantar a mão para servir: não vale a pena servir. O rei vai vir contra vocês. Não vale a pena estar ao lado de Neemias. Tanto que os acusadores, os opositores não estão contra Neemias, estão contra todos. Eles dizem: o que é isso que vocês estão fazendo? Eles querem minar a confiança daquele povo. Eles querem tirar daquele povo o desejo de trabalhar. Mas Neemias não vai deixar barato, não. Versículo 20, é o último versículo de hoje. Então lhes respondi. Veja a resposta desse homem de Deus. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Ele se apega a Deus logo de cara. Ele se apega a Deus para responder aos seus inimigos, dizendo: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias traça uma linha e ele separa os servos de Deus dos inimigos de Deus. Ele faz questão de deixar bem claro quem está com ele e quem não está. Ele faz questão de mostrar que Deus tem um povo que é seu, um povo de propriedade exclusiva. No Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo peculiar, um povo especial, chamado por Deus para ser santo, ou seja, para não se contaminar com outros povos. E era exatamente o que estava acontecendo desde o exílio. Os povos vizinhos estavam se infiltrando no meio de Jerusalém e corrompendo a pureza étnica de Israel, que era uma parte da lei de Deus para Israel no Antigo Testamento. E Neemias, certo de que existe um povo de Deus e que os demais não são, ele faz questão de separar, dizendo: vocês não têm parte, vocês não têm direito, vocês não têm memorial, vocês não são povo de Deus. A única certeza que Neemias tem e sobre a qual ele se apega, a qual ele se agarra plenamente, é de que a vitória dele vem de Deus. É Deus quem nos torna bem-sucedidos. Concluindo, irmãos, Neemias mostrou nesse capítulo, de forma bem contundente para nós, que ele de fato foi um homem temente a Deus.
Eu destaco nesse capítulo os momentos em que ele ora, os momentos em que ele se refere à palavra que Deus deu a ele, aos momentos em que ele se apega à palavra de Deus para confrontar as pessoas, tanto os que o iriam ajudar, dizendo: foi Deus quem me trouxe até aqui para chamar vocês para esse trabalho, como diante dos seus inimigos, é Deus quem vai nos dar vitórias, ou seja, não são vocês, eu não dependo de vocês. Podem criticar, podem levantar acusação, é Deus quem vai nos dar a vitória. Neemias é esse homem de fé. Neemias é esse homem que está firmado em Deus, por isso ele pode encarar desafios. Lembra do que eu te perguntei no início desse sermão? Pensa de novo aí naquele desafio que eu te pedi para pensar alguns minutos atrás. Talvez para você esse desafio é intransponível, é uma barreira grande demais. Talvez esse obstáculo que você tem diante de você é algo que você considera que não vai dar. Mas o texto de hoje nos mostra que o Deus dos céus é quem nos faz vencer. Não importa o tamanho do seu desafio. Se você comparar o seu desafio com você mesmo, com a sua capacidade, você está certo de ficar desanimado. Se você olha só para a sua estrutura intelectual, financeira, familiar, sua história, se você olha para você, você está certo de ficar desanimado. Eu também fico desanimado quando eu penso em mim, nos meus defeitos e na minha incapacidade. Eu desanimo. Mas quando nós olhamos para o Deus dos céus, quando nós olhamos para aquele que nos deu a palavra, quando nós olhamos para aquele que nos mandou ir, que nos mandou realizar, nós então podemos estar tranquilos e seguros, porque ele vai nos fazer ser bem-sucedidos. A sua vida, o seu desafio, a sua batalha vai ser vencida por causa da mão do Senhor que está sobre você. Jesus não nos garantiu uma vida só com facilidades e conforto o tempo inteiro, e eu sempre falo isso aqui para vocês. Mas nós temos uma garantia. Nós temos uma garantia de sermos bem-aventurados. Lembra de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós vimos Neemias chorando no capítulo 1. E agora nós estamos vendo Neemias encorajando outros. Por quê? Porque ele é alguém bem-aventurado, é alguém que está com a sua fé firmada no Senhor. Por isso, as lições que nós vamos levar para casa hoje, brevemente, são essas. Confie em Deus diante dos homens. Os homens se colocarão diante de você. Assim como o rei estava ali como um obstáculo diante de Neemias, ele poderia dizer: não, você não vai. Talvez é o seu patrão. Talvez é alguém da sua família. Talvez existe uma circunstância te impedindo de dar os passos que você quer dar. Confie em Deus diante dos homens, poderosos ou não. A palavra do Senhor nos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde ele quiser. Não é você que vai convencer as pessoas, não são os seus bons argumentos que vão convencer as pessoas, é a boa mão do Senhor sobre você. Você está tentando convencer seu filho a fazer algo que seja melhor, segundo o seu entendimento, mas você está vendo seu filho escolhendo errado? Confie em Deus, é Deus quem inclina o coração do seu filho. É o seu cônjuge? Confie em Deus, é Deus quem inclina o coração do seu cônjuge. Não importa, confie nele. Outra lição, confie que os recursos virão de Deus.
Quantas vezes é a falta de recursos que nos trava? Mas eu sei que eu sou abençoado, mas eu não tenho os recursos. Eu sei que Deus está comigo, mas eu não tenho dinheiro. Confie em Deus, porque Ele vai colocar os recursos nas suas mãos no momento em que você precisar deles. E eu sei que todos aqui já têm testemunhos a respeito disso. Quando Deus providenciou aquilo que você precisava na hora que você precisava, confie no Senhor também com relação às suas necessidades, aos recursos que você precisa. Outra lição: seja fiel a Deus em oração constante. Ore 4 meses, ore 4 anos, ore a vida toda se for necessário. Talvez a resposta da sua oração vai aparecer depois que você estiver na glória. Eu sei de histórias de filhos que se converteram depois que a mãe, que orou a vida inteira, faleceu. A mãe não viu. A mãe não viu. Mas o filho é testemunha de uma resposta da oração da mãe. E esse testemunho será levado às próximas gerações. Talvez a oração que você está fazendo, você não vai ver a resposta dela. Ore e saiba que Deus tem o tempo apropriado para todas as respostas. Não tema a oposição que se levantar ao seu redor. Não tema. Lembre-se que tem um exército de Deus ao seu redor. Existem aqueles que Deus coloca ao seu redor. Não estou falando de apenas exército espiritual, não. Tem pessoas que estão aí com você para orar por você, para te ajudar nas suas dificuldades. Para de olhar apenas para aqueles que, por um motivo ou outro, tentam te desanimar. Olhe para aqueles que oram com você, oram por você e se anime a permanecer, mesmo diante da oposição e das críticas ao seu redor. Quantas vezes estamos tão desanimados por causa dos colegas de trabalho que nos criticam? Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, porque vai virar um escândalo lá no meu trabalho, porque eles não querem que eu fale nada. Lembre-se, não seja detido por aqueles que não têm compromisso com Jesus como você tem. Continue servindo ao Senhor. E finalizando, encoraje a outros. Seja como Neemias, um encorajador. Já deu de pessoas para baixo, que só falam das más notícias desse mundo. Seja um encorajador, ajude aquele que está desanimado, convide para orar com você, convide para ler a Bíblia com você. Seja encorajador. Persevere. Por amor a Cristo, aquele que nos chamou, aquele que é muito acima de Neemias, aquele que nos ensinou a termos um coração vigilante, cheio de oração constante. Quem orou mais do que Jesus? Ninguém. Siga o exemplo de Cristo e saiba, nós que vivemos desse lado da história, nós que já conhecemos a Cristo, se apegue a Ele, confie nele, viva todos os seus dias para a glória dele, porque é nele que confiamos para habitarmos um dia numa nova Jerusalém. Não aquela com muros levantados por Neemias, mas aquela cidade cujos muros foram levantados por Cristo. É essa a nossa esperança, irmãos. E nós estamos muito mais perto desses dias do que Neemias esteve. Então você tem mais motivo do que ele para ficar animado e encorajado. Levante-se no seu lugar. Vamos finalizar este culto orando uns pelos outros, orando pela obra do Senhor, orando pela sua família. Eu sei que muitos de nós enfrentam lutas e dificuldades. Irmãos, essa palavra é para cada um de nós. É para cada um de nós. Não se deixe desanimar. Não se deixe abater. Confie no Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que podemos separar da nossa vida para estar aqui como igreja, congregados, reunidos em oração uns pelos outros
e também pela obra missionária. Oramos juntos, ó Deus, porque queremos ver restauração. Oramos juntos porque queremos ver muros levantados, queremos ver a obra do Senhor sendo edificada e queremos ser os Neemias dessa geração, instrumentos nas mãos do Senhor para fazer o nome de Jesus, aquele que tudo faz, aquele que tudo restaura, para fazer o nome de Jesus conhecido em Queenstown, na Nova Zelândia e ao redor da terra. Senhor, eu peço pelas famílias da Global, pelos casais, pelos jovens, pelas crianças, adolescentes. Eu oro a Deus para que as nossas famílias estejam experimentando restauração nesses dias. Estamos falando de uma reconstrução ocorrida há mais de 2.500 anos atrás. E fazemos isso na certeza de que o Senhor que realizou tal obra no mundo físico, lá na cidade terrena de Jerusalém, é aquele que também pode hoje realizar essa obra de restauração nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, reconstruindo tudo aquilo que está quebrado, levantando os nossos muros, as áreas da nossa vida em que estamos abatidos, desanimados, cansados, travados. Senhor, eu peço a Tua restauração, a começar do púlpito, a começar de nós, líderes na casa do Senhor. Levanta-nos e dá-nos o Teu encorajamento para fazermos diferença no meio desta geração perdida e corrupta. Sim, os muros estão caídos. Sim, existem portas queimadas. Gente vivendo na miséria espiritual, na carência emocional, na dependência dos seus vícios. Quanta gente viciada na internet, quanta gente viciada nos seus próprios prazeres. Senhor, tem compaixão de nós e opera a Tua obra de restauração, a começar daqui dessa pequena congregação. Eu oro, Deus, para que haja restauração na obra missionária no Nepal. Se o coração dos meus irmãos lá tem desanimado por causa das dificuldades que eles têm enfrentado, são tantos desafios a encarar ali. Ó Deus, que haja novo ânimo, que haja força para Bodre e Simon perseverarem na obra que o Senhor tem realizado através deles para a plantação de novas igrejas. Abençoa, Pai. Abençoa a Angeli. Abençoa o trabalho do Rasta Memorial School. Abençoa o projeto do Menina dos Olhos de Deus, esse novo livro lançado pelo Silvio. Usa como instrumento em Tuas mãos para despertar pessoas a essa obra. Nós clamamos, ó Deus, que haja restauração também no campo missionário, tanto quanto aqui entre nós, que tanto carecemos da Tua boa mão. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.